Pai, graças te damos pela vida do Bruno. Nesta noite nós queremos não esperar algo do Bruno, mas algo de ti. Então que o Bruno nessa noite seja uma extensão tua sobre a nossa vida. Como temos dito aqui, nós somos a extensão de Cristo, a plenitude de Cristo e não menos nessa noite. Hoje nós precisamos novamente escutar a tua voz por meio do Bruno, teu filho. Mas nós não queremos nada do Bruno nessa noite. Nós nessa noite queremos abençoar a vida do Bruno. Nós queremos nessa noite, como igreja do Senhor Jesus Cristo, profetizar sobre a tua casa, declarar sobre a tua casa, Bruno, toda sorte de bênção, de provisão, de restauração, tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, que nós nessa noite, como igreja do Senhor, queremos diante de Deus suplicar por ti. Pedir que a bênção de Deus te acompanhe, que a tua família seja instrumento por meio de Cristo Jesus para alcançar outras vidas, que tu seja instrumento por meio de Cristo Jesus para alcançar outras vidas. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, queremos profetizar sobre ti toda a bênção do Senhor nessa noite, sobre tua casa, sobre tua família. Que Deus nessa noite te use com graça, com bondade, com misericórdia para falar conosco, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aplaude o Senhor aí, que Ele merece. Vamos lá. O pastor orou, mas eu quero orar de novo. Para que a terra fértil, ela produza muitos frutos. Espírito Santo, preciso muito da sua ajuda agora, nesse momento. Que o Senhor nos batize com um batismo de arrependimento nessa noite. Um batismo, Senhor, que purifica a terra, que ara a terra, para que a semente do Senhor, ela entre e dê muitos frutos. 100 por 1, Senhor, como diz a tua palavra. Que todos os corações hoje aqui, Senhor, não fiquem dispersos. É um assunto muito difícil, é um assunto complicado até. Mas eu sei que a tua palavra é poderosa. É ela que convence do pecado. É ela que transforma. É ela que tira a gente do mau caminho e leva para o bom caminho. Senhor, nessa noite, desde já repreendemos toda a opressão, todo o ataque do maligno contra nossas mentes, toda a influência, Senhor, toda a potestade que possa vir para confundir a nossa mente, nós repreendemos agora e mandamos embora. Se por um caminho veio, por 7 vocês vai embora agora em nome de Jesus. Só queremos que o Senhor repouse sobre nós nessa noite, Pai. E que o teu nome seja somente glorificado. Vamos lá. Bom, aprendemos que no capítulo 1, o pastor andou com o profeta Jonas, nos ensinou que ele era um cabeça dura, mas tinha um porquê. Jonas não queria ir porque ele sabia que aquela terra era uma terra de povo ruim, e tudo aquilo que a gente aprendeu no capítulo 1 levou ele a ficar com aquele coração duro. Só que isso teve consequências. Aprendemos também no capítulo 2 com nosso irmão Miqueias, nosso pastor Miqueias, que a desobediência nos leva para uma barriga de peixe. Essa barriga de peixe é doída, gente. Mas, se você ainda não passou, não queira passar, ainda dá tempo. Mas, às vezes, é necessário passar por essa barriga de peixe, por essa prensa, por essa dificuldade, por essa situação ruim, que é ela que vai nos trazer de volta, é ela que nos vai conectar novamente com o Senhor. Muitas vezes a gente se acha alguma coisa, e como foi dito no capítulo 1, profetizar quando tudo vai bem é legal, mas profetizar numa situação horrível que era o capítulo 3 é totalmente diferente. E a gente vai entrar um pouco agora nisso, né? Vou tentar expressar tudo aquilo que o Senhor
tem falado comigo referente a esse capítulo 3. Houve uma confirmação referente a isso ontem. A gente indo comprar mercadoria para os nossos trabalhos, liguei o rádio e estava falando justamente sobre isso, arrependimento. E o link que o irmão estava ministrando foi exatamente o capítulo 3. Eu falei, meu Deus, o Senhor quer falar de verdade conosco amanhã. Nos ajuda, como eu já pedi, e vamos que vamos. Quem está com a sua Bíblia, né, no capítulo 3 de Jonas, o texto diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Verso 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. Verso 4. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, gritava, falava alto, como se ele tivesse com um microfone ou sei lá, mas ele gritava. Aqui era um clamor, gente. Um clamor. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa era a mensagem que o profeta levou para uma comunidade, para uma cidade grande. Não era tipo, e aí, mano, se arrepende aí, cara. Pô, mano, leva mal não, mas tu tá indo para um caminho errado. Não, a mensagem não era assim. Se arrepende. 40 dias só. O bicho vai pegar, vai destruir tudo. Era essa a mensagem do profeta. Imagina só, a gente chegar aqui no Jardim Rio Branco, Quarentenário, todas as cidades aqui ao redor, só falando, 40 dias, gente, e tudo vai ser destruído. 40 dias e tudo vai ser destruído. Aí, galera, 40 dias e tudo vai ser destruído. Não é fácil não, gente. Eu vi que em pouco tempo tudo será destruído. Só que o povo que era ruim, o povo que era cruel, o povo que era mau, no verso 5, eles acreditam nessa proclamação. Eles acreditam que realmente era uma verdade. Historicamente, existia alguma coisa que fez eles saberem que alguém ia, sei lá quando, falar dessa destruição. E os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso me fez lembrar lá de Lucas, capítulo 7. Quem tiver com Bíblia, abre aí, gente. Bom, é isso mesmo? É. Eu vou voltar um pouquinho só, né? Porque eu pulei uma parte aqui. Mas o que levou o Jonas a fazer isso? Como a gente sabe, ele viveu um período lá na barriga do peixe, e isso trouxe uma consciência, algo que ele ainda não tinha percebido, algo que moveu o coração dele de íntima compaixão e misericórdia por ele mesmo, ao buscar ao Senhor. Quando já não tinha mais nada o que fazer, como já era, ele entendeu, ele lembrou que
existia uma misericórdia, ele sabia que Deus era bom. E ele começou a clamar por ele mesmo. E o Senhor teve misericórdia da vida dele, lá na barriga do peixe. Manda o peixe vomitar ele em terra. E aí, quando ele se sente perdoado, quando ele se sente transformado por essa misericórdia, ele entende que está escrito lá no verso 44 em diante. Então, voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água aos meus pés, enfim. Mas o que eu quero dizer é que Jesus fala para uma mulher pecadora, que não fala o nome dela aqui nessa palavra, mas fala de uma mulher pecadora que entendeu o valor de Jesus tão poderosamente, que ela pegou o que ela mais tinha de valor, que era um unguento, quebrou, lavou os pés do Senhor, cobriu ele desse unguento, enfim, fez todo aquele processo de arrependimento, mesmo sabendo que talvez ela seria perdoada ou não. E Jesus diz a ela: os teus muitos pecados são perdoados. Aí você imagina, uma pessoa apenas, é perdoado pelos muitos pecados que cometeram. Imagina uma cidade, gente. Você acha que Deus não vai ter compaixão uma cidade? E era o que o profeta não entendia ainda. Deus queria transformar uma cidade. Mas ele caminha, ele proclama, ele faz exatamente o que o Senhor mandou, porque ele entendeu que o processo é difícil. Mas ele entendeu. E os ninivitas creram no Senhor. Fizeram esse jejum, se vestiram de saco, de humilhação, começaram a fazer o processo de arrependimento. Pelo que eu entendi, começou pelo povo, os pobres, pessoas assim que tinham menos condições, vamos dizer, né? Só que também chegou ao rei. Essa mensagem chegou ao rei. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele, sentou-se em cinzas, cobriu-se de pano de saco, fez todo esse processo também. Ele era um exemplo, aquela comunidade. Ele não poderia deixar o povo fazer tudo aquilo sozinho. Ele intensifica, ele aumenta o processo de arrependimento, como um exemplo de um líder da cidade, mostrando para eles: então, também estou com vocês. Eu vou também ajudar isso para ver se a gente consegue o que o Senhor precisa, o que o Senhor quer. Talvez a gente tenha oportunidade. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mando do rei e dos seus nobres. Provém coisa nenhuma para comer, nem beber. Tipo assim, fome mesmo, fome total. Água ninguém bebe, para ver se a gente vai ter essa oportunidade de ter uma nova chance. Eu estou vendo que eu pulei um monte de coisa, o nervosismo está me arrebentando. Mas vamos lá. O que eu quero dizer, irmãos? Que existe sempre uma nova chance, sempre existe uma nova oportunidade. Sempre vai haver um ponto e vírgula para aquele que realmente reconhecer que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor é misericordioso. Não vamos deixar que as nossas falhas nos afunde, que nossas falhas nos desviem do caminho. E se de repente algum de nós estiver nesse caminho mal, volte para o caminho bom. E é exatamente o que o profeta fez, quer dizer, o que o povo fez. Mas os homens e os animais, cobertos de pano de saco, coberteiro, Aí no verso 9, ele diz assim: quem sabe se Deus voltará e se arrependerá
e se apartará do furor da sua ira sobre nós. Eles entenderam o que é fé. O povo não entendia o que era fé. Era um povo ruim. Eles, talvez até culturalmente, viveram uma vida totalmente cruel, porque foi passando de geração em geração essa crueldade. Mas chegou um dia que entrou a fé. Chegou o dia que chegou o arrependimento. Chegou o dia de transformação. Chegou o dia de a gente reconhecer mesmo. Ou é tudo ou é nada. Há uma nova chance. Há uma segunda chance. Uma terceira chance. Uma quarta chance. Quantas chances a gente precisar. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele não se cansa da sua misericórdia. E Ele também não se arrepende da sua misericórdia. O que Ele quer é que a gente reconheçamos todo o nosso caminho mal. Recentemente, passou esses dias na televisão, uma situação bem complicada. Duas pessoas no trânsito, uma queria passar, outra estava obstruindo o trânsito, teve uma discussão e o polícia foi e matou o cara por nada. Maldade nas mãos e um mau caminho. Se aqui tem um caminho ruim, cheio de pedra, por que a gente insiste em andar por esse caminho ruim? Por que a gente quer sempre pegar o caminho ruim, sendo que o caminho aqui está livre, está planinho, está limpo, mas a gente insiste de ir pelo caminho mau. Só que, nesse caminho mau, tem alguém que tem uma maldade nas mãos. E o que o Senhor quer é que a gente reconheça. O que o Senhor quer é que a gente abandone o caminho mau e tire a maldade das nossas mãos. No capítulo 8 de João, tudo que eu planejei, tudo que eu preparei, não estou falando nada do que eu imaginei. Existe também uma outra situação semelhante, que fala sobre arrependimento. Do verso 3 em diante diz assim: os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizeis? Eles chegaram lá com uma situação para Jesus, que foi pego em flagrante, e eles questionam: e aí, o que você faz? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para tentar pegar Jesus desprevenido, coisa desse tipo. Como insistiram na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E começou do maior até o menor. E a gente sabe que aqueles que é mais velho, peca mais. Por isso que começou do maior para o menor. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Jesus diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Foi isso que ele fez lá com Nínive. Existe um monte de gente para te dar pedrada. Uma cidade inteira ia ser apedrejada, vamos dizer assim. Mas Jesus disse: vai e não peques mais. O que o profeta, depois a gente entendendo um pouquinho aqui,
no próximo capítulo, o que o profeta queria realmente era que Nínive fosse destruída. Essa era a vontade do profeta, mas não a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Ele não quer perder ninguém. Somente o que Ele quer é que a gente reconheça e volte para o caminho de novo. Deixe o caminho mau. Se aparta da maldade das mãos. E foi o que o povo fez. O rei fez o jejum, se vestiu de pano de saco, se humilhou junto com o povo, proclamou o decreto, e eles fizeram, deixando que isso tudo fosse visível, um arrependimento genuíno, algo que a gente pudesse de verdade entender, que sem esse arrependimento de verdade, que só aquilo que o Senhor consegue ver, aquilo que está dentro do coração, porque o Senhor sonda o nosso coração. É só dessa maneira, gente, que a gente vai conseguir fazer Deus olhar para a gente de verdade e talvez falar: eu desisto de condenar, eu desisto de dar o checkmate. E Deus, no verso 10, fala assim: quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. A vontade de Deus não é matar ninguém. A vontade de Deus não é massacrar ninguém. A vontade de Deus também não é expor ninguém. A vontade de Deus também não é apontar o pecado de ninguém. Ele vai tratar conosco, com certeza. Ele vai nos mostrar aonde estamos errados. Talvez puxe nossa orelha no cantinho. Volta para o caminho, irmão. Volta para o caminho, irmã. Aí, filhão, você está indo para um lugar que não é bom para você ir, não. Volta para o caminho. Volta para a minha presença. Chegai-vos a Deus e eu vou chegar aí a vós. A vontade de Deus é que a gente se achegue a Ele. Com o coração quebrantado, contrito. Hoje, nem precisaria eu pregar, gente. Porque os louvores foi bem claro. O que Ele quis. Que a gente adorasse Ele em espírito e verdade. Reconhecendo de verdade como a gente é ruim. Reconhecendo que a gente precisa do Senhor. Talvez a mensagem que eu estou ministrando hoje ela seja bem reduzida, porque eu não estou conseguindo expressar tudo aquilo que eu escrevi. Mas uma coisa eu sei, e tenho total certeza, o que Ele quer é que a gente se arrependa. Isso é um fato. Ele quer que a gente se arrependa do nosso mau caminho. Talvez o pecado, talvez alguma coisa que está atrapalhando o nosso caminhar, seja coisa pequena ou seja coisa grande, não deixa de ser pecado. Para o Senhor é tudo pecado. Para o Senhor é tudo uma mancha que nos afasta dEle, que nos distancia dEle. E no decorrer da insistência, isso pode nos destruir. E não é o que Deus quer. Mas a gente não pode insistir nisso. É 40 dias. Existe uma pressa. Existe algo que precisa ser rápido. Tanto na minha vida como na sua vida. Vamos nos despertar. Vamos acordar, vamos nos humilhar para ver se talvez o Senhor tenha misericórdia de nós. Para ver se talvez Ele deixe de lado essa vontade. E o profeta fez o que o Senhor queria. Ele proclamou, ele gritou, ele profetizou, ele anunciou, ele fez a parte dele. E dessa forma eu faço também. Eu clamo, eu grito, eu falo em alta voz, se arrependa. Deixe o seu mau caminho. O caminho está ruim, a crueldade das suas mãos está fazendo isso te desviar. Está fazendo você ir para um lugar que Deus não quer. Volta para o caminho. Volta para o caminho. O texto diz
no final. E Deus não fez. Ele não cumpriu o que ele tinha para fazer. Porque o amor dele é tão imenso pela humanidade. A vontade do Senhor é tão tremenda em amor que ele preferiu vomitar uma pessoa através de um peixe, algo extraordinário, por uma cidade, por uma família, por uma pessoa, por um morador de rua, por alguém, não importa, seja homem, mulher ou qualquer outra coisa, que seja ser humano. Hoje em dia a gente vê tanta coisa que muitas vezes a gente não quer falar do amor de Deus. Hoje em dia a gente vê pessoas, sabe, nos massacrando até. E nós endurecemos o coração. E não queremos falar do amor de Deus para aquela pessoa. Pessoas que se dizem ateus, pessoas que se dizem de outra religião, muitas vezes nos até maltrata e endurecemos o nosso coração. Familiares, muitas vezes, vêm e nos machuca, nos apedreja, e o nosso coração duro não quer falar do amor do Senhor. Mas o Senhor quer que a gente fale. O Senhor quer que a gente clame. O Senhor quer que a gente faça. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele foi bom com você. Ele foi bom comigo. Se hoje eu estou aqui é porque alguém se dispôs a clamar, a anunciar a palavra dEle. Se você está aí, é porque alguém em algum momento falou do amor dEle para você. E porque a gente foi machucado, foi entristecido, foi qualquer coisa, não vamos falar do amor dEle? Não depende de você, não depende de mim, depende da gente cumprir o que Ele quer e ponto. Se a gente não fazer isso, tem uma barriga de peixe esperando a gente. É difícil, gente. Mas o que a gente tem que fazer é ir. Eu quase não vim, eu quase fui para o outro lado. Eu quase peguei o barco e fui para o outro lado. Mas aí eu lembrei do processo, falei, é melhor eu obedecer. É melhor obedecer. Como eu disse, eu não estou falando nada do que eu tinha escrito. Mas eu creio, com todas as convicções, que hoje é noite de arrependimento. No seu íntimo, comece a pensar em alguma coisa que está te fazendo mal. Comece a pensar aí que em algum momento você pisou fora da faixa. Hoje é dia de você voltar de novo, a desfrutar, a contemplar, a sentir o prazer da presença do Senhor. O primeiro passo é esse, gente. Reconhecer que sem o Senhor não tem como ter o bônus, não tem como ter a presença, não tem como ter o galardão, não tem como ter qualquer coisa da parte dEle. Existe uma fenda, e essa fenda se chama pecado. E o que Ele quer hoje é apagar isso, pegar na sua mão, na minha mão, e de novo a gente está completamente entregue à vontade dEle. É difícil a gente viver os dias que estamos vivendo, de tanta miséria, de tanta dificuldade, de tanto orgulho, de tanta crueldade que a gente vê aí em noticiários, pessoas se matando por nada, mas Ele se matou por tudo, Ele se entregou por tudo, Ele se entregou numa cruz, por amor a você, por amor a mim, por amor de pessoas que a gente nem sabe o dia que vai entrar numa igreja. Ele pagou um alto preço. Você é muito valioso para o Senhor. Quantas vezes precisar, Ele vai mandar alguém ser vomitado por algum peixe,
só para proclamar, talvez, para uma pessoa, porque você vale muito para Ele. A gente tem que entender o valor de uma alma. Nós temos que entender que, para uma pessoa entrar para dentro de uma igreja, se entregar a Jesus, é tão difícil, cara. E às vezes a gente mata essa pessoa por uma palavra. A gente faz ela desacreditar do Senhor por uma atitude. E às vezes é a gente que está na frente de alguma coisa. Somos muito mau exemplos. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nessa noite, Pai, eu peço para que o Senhor entre com teu amor que constrange o pecado. Eu peço, Senhor, para que a tua vontade, Senhor, seja concretizada nessa noite. Que dentro de nós, Pai amado, venha haver algo genuíno, verdadeiro, sincero. Se a gente está errado, a gente precisa reconhecer isso, Pai. Porque é desta maneira que a gente vai chegar um pouco mais perto de Ti. É dessa maneira que a gente vai se conectar verdadeiramente contigo, Pai. Se está ruim, que a gente possa ser sincero e falar, Pai, está ruim. Está difícil, Pai, está difícil. Mas que a gente não desconecte da sua presença. Que cada coração hoje, Pai, possa compreender a verdadeira vontade do Senhor. Para que o Senhor não permita que o Satanás venha nos destruir. Que a tua misericórdia, Pai amado, entre agora na vida de cada um, trazendo uma limpeza, como uma água fresca, que hidrata, que purifica, que nos põe de pé, como aquela comida, Senhor, que a gente come e sacia, que nos mantém forte. A tua palavra é o nosso alimento. O teu Espírito, Senhor, Santo, Ele é que convence do pecado. Faz transbordar, Senhor, a alegria no coração das pessoas que estão aqui nessa noite. Talvez a tristeza seja o motivo de toda essa destruição. Talvez seja a mágoa, Senhor. Talvez seja a falta de perdão. Talvez seja uma ira. Talvez. Há muitos talvez. Mas o Senhor sabe de todos eles. E assim, Senhor, eu profetizo. Eu clamo a Ti. Traz de volta, Senhor, aquele ou aquela para os Teus braços de amor. Se algum de vocês nessa noite está se sentindo triste, angustiado, fraco, sei lá o quê, e tiver coragem de vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Talvez alguém precisa renovar uma aliança. Queremos orar por você. A gente não quer, de maneira nenhuma, constranger ninguém. O que a gente quer é conectar você de novo com o papai. Hoje tem bastante tempo, gente. Também não quero ser insistente. Por si só, o Senhor pode fazer onde Ele quiser. Aí sentado ou aqui na frente. É Ele quem faz. É Ele que transforma. É Ele quem cura. É Ele que perdoa pecado. Senhor, com a Tua nuvem de glória, Pai, vai repousando sobre nós.
constrangimento de pecado, Senhor. Abunda sobre nossas vidas a tua misericórdia, Pai. Faz fluir dentro de nós, Senhor, algo que a gente ainda não percebeu. Faz fluir dentro de nós, Senhor, a tua santidade. É ela que nos faz entender o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos, Senhor, ruins, o quanto nós somos maus. Repouse sobre nós, Pai, a tua glória, a tua presença, o teu amor, o teu carinho, Pai, o teu afago, o teu abraço, a tua alegria, o teu Shekinah. Repousa sobre nós, Pai, o cabode, o peso da tua glória, Pai. Vem sobre nós, Pai, com teu amor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É nos teus braços, Pai, meu descanso. Flui, Senhor. Flui sobre nós. Flui sobre nós, Pai. Flui sobre nós, Pai. Vai constrangendo o pecado na vida da gente nessa noite. Vai impactando, Senhor, com teu amor as nossas vidas, Pai. Vai transformando a rota, Pai. Muda o GPS. Coloca o destino lá para o céu. Isso é um sinal, hein? Oh, meu amor. Enche este lugar da tua presença, Pai. Só isso nos basta. Só isso é o suficiente, Pai, a tua presença. A tua presença, Senhor. E a tua presença, quando ela chega, Pai, tudo que é ruim sai fora. Corre. A tua presença é tão tremenda, Senhor, que não tem demônio que fique aqui. Só dela vir, pessoas são curadas instantaneamente. Só dela chegar, o fluir do teu poder acontece no meio de nós, Pai. Quero pedir para o Senhor também visitar a minha casa agora, Senhor. Com a tua mão poderosa, Senhor, enche aquele lugar da tua presença, constrangendo também a minha família em arrependimento. Que a minha esposa nem entenda nada agora, Senhor, mas ela só consiga entender uma coisa: o teu arrependimento. O arrependimento genuíno seu, que flui na vida dela, a ponto dela querer se ajoelhar agora, Senhor, lá onde ela estiver, e querer conectar de novo contigo. Eu peço isso na vida dos nossos pastores, das suas famílias, dos meus irmãos, deste bairro, do bairro vizinho, do próximo, do próximo, do próximo, do próximo, e tantos mais que tem por aí. Que cada casa hoje possa sentir um pouquinho desse tempero da tua glória, Pai. Que cada casa hoje possa sentir, Senhor, ao dormir, a tua presença.
e acordar, Senhor, desesperado pelo Teu amor. E acordar, Senhor, clamando por misericórdia, Senhor. Quem somos nós sem Ti, Pai? O que somos nós sem Você, Senhor? Somos apenas um verme. E é a Tua palavra que fala isso. Mas contigo somos mais que vencedores, Pai. Contigo, Pai. Pulamos muros, muralhas. Andamos muito além daquilo que podemos. Fazemos coisas, Pai amado, extraordinárias, porque o Senhor é conosco. É assim, Pai, que queremos proclamar a Tua palavra. É assim que queremos, Senhor, fortalecer os nossos irmãos. É assim que queremos, Pai amado, que a nossa comunidade cresça em amor, em misericórdia, em arrependimento. E eu sei que depois, Senhor, de se preparar, cada um que está aqui hoje vai ter uma Nínive para encarar. Vai se preparando, viu? Tem uma Nínive para cada um de vocês. Eu vi um testemunho de um pastor recentemente. E ele dizia que na cidade que ele morava, existia festas juninas lá, muito conhecida, eu não sei o nome agora, não me recordo. Vinha gente de todo lugar do Brasil. E a cidade lotava a ponto de não ter lugar para dormir. E as pessoas que iam, às vezes, dormir em carros, aonde dava. Chegou um carro lá, perto da casa da mãe desse pastor, e ele pediu para que ela cobrasse uns banhos. Ela, não, pode sim, entra aí. Enquanto eles estavam tomando um banho, ela preparou um cafezão. Quando ele saiu, sei que vocês vão para a festa aí, mas antes disso, vamos tomar um café. Quando o pessoal ia tomar café, mas espera aí, vamos orar. Ela orou. E aí, depois da festa? A gente vai dormir no carro. Não, pode vir dormir aqui. A mulher não conhecia os caras. Não sabia quem era. Não tinha nem noção se era bom, se era ruim. Ela só pediu para eles dormir lá. E ela contando isso para o filho. E aí, o filho fala para ela, mãe, mas se esse cara quer matar vocês aí, faz alguma coisa, não esquenta não. Se eles matar a gente vai para o céu. Assim, a fé da véia. Sabe o que ela fez? Pode vir dormir aqui. Não, mas a gente vai chegar tarde da festa, então, não tem problema, pega a chave da minha casa, vocês só não faz barulho, entra aí, dorme, está tudo certo. O povo fez isso aí. De manhã, ela acordou mais cedo, preparou outro cafezão lá, o pessoal dormiu até tarde. Vamos tomar café, bora tomar café. Mas antes, vamos ler uma palavra? E a senhorinha foi lá, pregou para eles. Eles foram embora. Passam uns dias, chega um caminhão lá de uma empresa. Fulano de tal, mandaram isso aqui para vocês, entregaram um monte de coisa lá, presente. Não, mas eu não comprei nada, não, mas foi fulano de tal que mandou para vocês. E ela contando isso para o filho. Tu acredita que esses caras não se converteram? A senhorinha, com maior simplicidade, com maior amor, sem se importar se talvez eles poderiam ser alguém cruel, maldoso, proclamou o evangelho, orou por eles. Os caras eram donos de empresa, gente. Ela não quis nem saber. Ela só fez isso. 2 se converteram. Esse é o nosso papel de crente. Lógico que a gente não vai chamar ninguém do nada aí para a nossa casa e fazer como ela fez. Mas foi a fé dela naquele momento. E deu fruto. Mas a gente pode estar na rua andando aí. A gente pode estar parado num ponto de ônibus, esperando para pegar um Uber. Alguém pode chegar do lado. Às vezes cheio de tatuagem, às vezes cheio de outras coisas. E o nosso papel é falar do amor de Deus. O nosso papel é orar se Ele quiser que a gente ore.
E o resto o Senhor que faz. Mas não esquece, hein? Existe uma Nínive para cada um de nós. E talvez já comece amanhã, hein? Talvez já comece amanhã. Ou quando a gente sair do culto. Porque o que o Senhor quer é isso. Ele quer que a gente entenda o arrependimento genuíno. Para que a gente proclame sem medo, sem vergonha, o que Ele quer que a gente proclame. Eu vou parar por aqui. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Bruno, tá até tonto, né? Eu disse pro Bruno assim, hoje de tarde, nós estávamos conversando. Eu falei assim, Bruno, não fique preso a um papel. Não fique preso a um GPS, a um esboço. Deixa Deus te guiar. O texto do Bruno não tem nada de especial. O texto do Bruno fala de uma proclamação e um povo que tem que se arrepender. Ele fez isso nessa noite. Ele disse o que o texto diz. Ele aplicou para nós o que o texto diz. Sem muita firula, sem muita enrolação, do jeito dele. Eu falei, seja do seu jeito, com a sua simplicidade. Não precisa... Eu falei para ele assim, não precisa ser um teatro. Seja você. Entregue do seu jeito, com a sua particularidade. Deixa o Senhor te usar do seu jeito. Se você entendeu, se você está sensível... O Bruno não estava aqui domingo, mas o Bruno ressaltou aquilo que nós conversamos sobre a sua responsabilidade de proclamar esse evangelho. Não sei se ele assistiu a mensagem de domingo ou não, mas ele está ressaltando a mesma coisa do que temos dito aqui há vários dias. Então, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lógico que não é fácil estar aqui, Bruno. Não é fácil estar, isso também demanda costume, prática. Não é fácil você se expressar publicamente. Não é uma tarefa fácil. Eu sei que não é fácil. Mas nós somos uma comunidade de irmãos. E estamos aprendendo uns com os outros. Até na simplicidade do Bruno, se você prestar atenção, Deus está falando. Amém? Vamos orar? Pai, louvamos o Teu nome nessa noite. Muito obrigado por tudo que Tu tem dito nessa noite. Tu não precisa de muita coisa para comunicar-se conosco. Tu pode utilizar o louvor, tu pode utilizar um som de um teclado, tu pode utilizar a vida do Bruno como utilizaste nessa noite. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, não é sobre os nossos talentos, mas é sobre o Teu Espírito sobre nós. Que Teu Espírito continue confirmando essa palavra sobre o nosso coração. Ouvimos de um homem que não queria de nenhuma forma entregar, não queria ouvir dizer que aquele povo em Nínive estaria pronto a se arrepender. Aquele homem, Jonas, ele endureceu o seu coração, como foi dito nessa noite. Quantas vezes o meu coração é insensível, quantas vezes o meu coração se torna um coração duro, uma terra dura, uma terra árida, sem vida, e muitas vezes me falta o ânimo, a vontade, o desejo de proclamar a alguém que está ao meu lado, a alguém, como disse o Bruno nessa noite, muito pontual, para aquele que é a minha Nínive. Muitas vezes, por dureza de coração, nós aqui como corpo de Cristo,
não queremos proclamar, não queremos levar o Teu Evangelho por N situações. Mas que nessa noite nós possamos ouvir a Tua voz. Que nessa noite, assim, a semelhança do povoado em Nínive, representando o rei e todo aquele reino, haja em nós também um verdadeiro arrependimento, Pai. Que possamos não fechar o nosso coração para vidas que clamam, para vidas que precisam escutar este Evangelho. Por isso, nessa noite, ressalta isso ao nosso coração. Incomoda-nos nessa noite. Aponta isso, aperta na nossa ferida. Nos faz entender que precisamos nos arrepender de várias formas, de várias atitudes estranhas, errôneas, que parecem ser normais, mas para ti não são normais. Para ti são erradas, para ti são coisas, como disse o Bruno nessa noite, são fora de uma direção, fora de um caminho proposto por ti. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço que tu nos continue falando ao nosso coração. Continue tratando o nosso coração. Continue falando conosco, Pai. Leva a tua igreja em paz, em segurança, de volta aos seus lares. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a profunda amizade com o Espírito Santo seja com todos vocês. E todos digam: amém. Que Deus os abençoe.